Nesse vídeo eu vou dar 5 dicas para vocês de como evitar um AVC. E a última dica é uma das mais importantes, que eu consigo controlar as outras 4 dicas anteriores. Então fiquem até o final do vídeo para vocês saberem qual é essa dica que é super importante. Meu nome é Leonardo Medeiros e hoje nós vamos falar um pouquinho de AVC. O AVC, se vocês não têm ideia, é uma das principais causas de morte no nosso meio. No Brasil, até 2021, era a segunda causa, perdendo apenas para causas cardiovasculares. O que é isso? Infarto, principalmente. Ano passado, o AVC foi a principal causa de morte no Brasil, matando mais do que o infarto, matando mais do que todos os cânceres somados. A gente morre de medo de ter câncer, infarto, concordo, mas também deveria ter medo de ter um AVC, pois é uma das principais causas de morte no Brasil e no mundo. Para vocês terem uma ideia, a última estatística de cada 4 pessoas, uma vai ter um AVC durante a vida. Se a gente colocar as famílias no Brasil hoje, nós estamos em torno de 4 pessoas, tá? Os pais e 2 filhos, é a média da família do brasileira. Então, nessa família, pelo menos um vai ter um AVC, se a gente não fizer nada. E hoje eu vou dar essas dicas para vocês, para tentar mudar esse desfecho, esse final, ok? Então vamos lá, para a primeira dica, dica número 1, controlar a hipertensão arterial. Hipertensão arterial é uma doença grave, tá? Que ela comete vários órgãos. Então, por exemplo, coração, parte renal, olhos, tá? E ela é uma das principais ocasionadoras de AVC isquêmico. O que é o isquêmico? É quando falta o sangue, tá? E o do hemorrágico é a principal disparada, do hematoma intraparenquimatoso. O que seria isso? O sangue extravasou do vaso. Então, a principal causa disparada do AVC hemorrágico é a hipertensão, e do AVC isquêmico também. Então, nós temos que controlar a hipertensão. E hipertensão, hoje, a gente tem remédios bons e baratos. E melhor ainda, até o SUS oferece remédios bons. Por exemplo, o Losartana, que é um dos melhores remédios que a gente tem para controlar a pressão. Então, temos que tratar a pressão alta. Segunda dica, que eu acho um pouquinho mais complicado do que a primeira, que é a diabetes mellitus. Eu trato pacientes com doenças graves, doenças que infelizmente não têm cura, por exemplo, esclerose múltipla. Mas quem tem diabetes também tem que ficar preocupado, porque é uma doença muito grave. Se bobear até, por exemplo, mais do que esclerose múltipla. Por quê? Diabetes deixa a pessoa cega, pode perder o rim. Tá? A cada 30 segundos no mundo tem alguém amputando a perna secundária a diabetes mellitus. O paciente pode ter um infarto, dores horrorosas. Então, assim, é uma doença extremamente grave que tem que controlar a diabetes. Isso é de suma importância. Os remédios, infelizmente, são um pouco mais caros, chegando até remédios de R$800. Tá? Mas também tem remédios mais baratos e eficazes. Então, assim, precisamos controlar a diabetes. Não é brincadeira. Vejo vários pacientes com diabetes falando, eu comi um bolo, comi uma pizza. Não que não possa, até pode, mas de maneira parcimoniosa, ok? Isso é importante. Não é comer um pedaço de pizza, uma pizza inteirinha, ok? Terceira dica, dislipidemia. Sabe aquele bacon na frigideira, com aquele monte de óleo, ele nadando, mergulhando no óleo? Então, aquilo entope suas artérias. Aquilo vai acumulando em todas as artérias do corpo, coração, pescoço, na cabeça, e isso aumenta o risco de AVC. Então, moçada, cuidado com a alimentação. Uma alimentação saudável hoje ajuda a prevenir um monte de doença, entre elas AVC, um infarto, doença de Alzheimer também. Tá? Então, cuidado com o colesterol. O colesterol também é complicado, ele aumenta o risco de AVC. Quarto, cigarro, tabagismo. Tabagismo é extremamente complicado, o cigarro. Ele aumenta risco para várias doenças. Então, ele aumenta o risco de 2 vezes de ter Alzheimer. Ele aumenta o risco de ter AVC, infarto. Em pacientes, por exemplo, com outra doença chamada esclerose múltipla, evolui mais rápido para fases que a gente chama de secundária.
Então cigarro não faz bem, fora outras doenças também, como tumor de câncer de pulmão, câncer de laringe, câncer de língua. Então cigarro, pelo amor de Deus, a pessoa está gastando e cavando sua cova. Então parem de fumar, cigarro não é legal, ele aumenta o risco de ter um AVC. E a última dica que eu falei para vocês, que é uma das mais importantes que a gente tem, que ajuda a controlar as outras, tá? Que é a atividade física. Atividade física é de suma importância. Quando eu aula para os meus alunos, uma das coisas que eu falo para eles é assim, vocês não sabem o que prescrever em neurologia? Prescrevam atividade física. Por quê? Atividade física deixa o cérebro mais saudável. Ele previne, ajuda a diminuir a degeneração. Ele deixa o neurônio mais firme, mais forte, tá? Então, assim, atividade física é de suma importância. Diminui o colesterol, controla a pressão, vai fazer com que a pessoa perca peso, diminua a resistência à insulina, que é uma das causas da diabetes mellitus, tá? Então faz com que o músculo retire mais a glicose, tá? Vai ajudar a pessoa a diminuir a ansiedade e parar de fumar. Olha que legal! Então, ao invés de a pessoa ficar ansiosa e ir lá e tacar o cigarro na boca, se ela for correr, tirar esse vício que é o cigarro, colocar um outro vício que traz benefício, que é a atividade física, é muito bacana. Ajuda para um monte de doença. Então, de novo, atividade física é de suma importância para o cérebro, para a memória, para evitar Alzheimer, para evitar doença de Parkinson, para evitar AVC, ok? Então, sempre pense em atividade física. Melhor gastar com atividade física do que com remédio, do que com cigarro, ok? Então, vamos lá, moçadas, cuidem da sua saúde. Isso é de suma importância para a gente mudar essa estatística. De novo, de cada 4 pessoas, uma vai ter um AVC na vida. Então vamos nos cuidar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, dê um joinha, se inscreva no canal para me ajudar. Coloquem aqui sugestões sobre temas para a gente conversar um pouquinho mais, eu gravar para vocês terem mais conteúdos. Ok? Um grande abraço.